Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz. Hoje eu vou contar uma história para você que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 23 em diante. Essa história ela se inicia quando os discípulos entram no barco no qual Jesus está e eles seguem com Jesus a alto mar. O interessante é que eles entram no barco e seguem Jesus. Fica a dica, não dá para seguir Jesus à beira-mar. Tem que seguir Jesus dentro do barco. Fora do barco não tem solução. Fora do barco não tem suprimentos. Fora do barco não tem salvação. A mulher do fluxo de sangue, ela procurou ajuda fora do barco por 12 anos e ela não encontrou a ajuda, a solução do seu problema. Mas um dia ela encontrou com esse barco, entrou nesse barco e teve uma vida plena na pessoa do Senhor Jesus. É preciso entrar no barco e seguir Jesus de perto. O interessante é que este barco não é uma canoa furada. Este barco não é um barco que tem vários caminhos, que navega em vários caminhos no mesmo instante. Esse barco, ele só tem uma direção. Esse barco só tem um caminho. Entra no barco de Jesus e deixa Jesus controlar a sua vida. Deixa ele navegar você por lugares, por caminhos que ele quer que você navegue, por onde ele quer que você passe. Não siga as instruções do seu eu. Entra no barco e deixa o Senhor navegar por você no mar da vida e te levar onde ele quer levar. Deixa ele conduzir você, deixa ele levar você. O interessante é que este barco, ele não é uma canoa furada. Esse barco não é um barco de engano. Esse barco é um barco das verdades bíblicas. Esse barco é um barco das realidades da caminhada com o Senhor. E deixa bem claro que quando eles chegam no meio do mar, eles encontram uma adversidade, um problema. Há uma tempestade tão forte que passa por cima desse barco. Há uma tempestade de vento que balança esse barco para um lado e para o outro. Esse barco parece vir a pique, esse barco parece afundar. Há uma tempestade tão forte que a água passa tanto por cima do barco quanto entra também nesse barco. Esse barco, ele não é uma canoa furada. Esse barco, há momentos difíceis de turbulência e esse barco parece que vai afundar, mas esse barco não afunda, porque esse barco não é uma canoa furada. Esse barco é um barco que te leva a ter uma vida em abundância. Esse barco é que traz salvação, que traz gozo para a sua vida. Esse barco é um barco que traz paz, que traz alegria e mansidão ao coração do sofrido. Esse barco é o barco que diz há um dia para muitas pessoas e está dizendo para você hoje: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou aquele que você vê a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Esse barco é um barco que os discípulos tiveram uma experiência tão forte com o Senhor, que o Senhor estava dormindo, mas na verdade o Senhor não estava dormindo. Aparentemente ele estava dormindo porque ele tinha ciência de tudo que estava acontecendo, pois ele domina o vento e o mar. Pois tanto é que quando ele levanta, ele dá ordem ao vento e o vento acalma-te. Ele dá ordem ao mar e o mar acalma. Algo interessante nos discípulos, que os discípulos eles aproximam de Jesus quando a coisa começa a ficar feia. E olha que os discípulos eles tinham experiência em alto mar. Olha que os discípulos, eles conheciam o mar. Olha bem, quando os discípulos aproximam de Jesus, eles acordam Jesus e quando Jesus começa a falar, os discípulos calam. É interessante que quando Jesus começa a falar no meio da tempestade comigo, com você, é preciso que nós venhamos a calar a boca para o Senhor falar e nós ficarmos bem atentos ao ouvir. O interessante é que os discípulos, em meio aos barulhos do vento, ao barulho da água, ao barulho do bar ir a pique, ao sentimento que a morte está próxima, eles conseguiram ouvir Jesus. Os discípulos eles conseguiram manter o equilíbrio no momento de adversidade e conseguiram ouvir Jesus. Eu preciso saber como é que está o seu equilíbrio. Dependendo do seu equilíbrio, nesse momento difícil, você vai ouvir Jesus. Mas dependendo como está o seu equilíbrio, nesse momento de tribulação, você não vai conseguir ouvir Jesus. Então é preciso que você mantenha o equilíbrio e fique bem atento para você ouvir a voz do Senhor nessa tempestade. Algo muito claro que o Senhor deixa para nós nessa passagem.
As tempestades veio, mas ela não durou a noite toda. A bonança veio pela manhã. A bonança, ela veio pela manhã. Ele levanta e dá ordem aos ventos. Ele levanta e dá ordem ao mar. Jesus está levantando nessa hora e está dando ordem ao seu problema. Sai da vida deste homem, sai da vida dessa mulher. O Senhor está levantando com mãos de ferro agora, mãos poderosas, e te dando a vitória, te entregando a vitória na mão. Mas é preciso ter fé. Por que tens medo? Foi essa a palavra de Jesus. Por que tens medo? Eu estou no barco com vocês. Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Jesus está aí bem pertinho de você. Jesus ele está aí bem do seu lado. Não precisa ter medo. Basta ter fé. 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 Forte abraço. Graça e paz.